Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sônia Mara e a partir de agora, todo sábado, eu vou estar trazendo para vocês alguns conteúdos nessa parte criminal que tenha filme, que tenha algum documentário, que tenha alguma série. Então, eu vou estar trazendo para vocês, se assim como eu, vocês também se interessam em se aprofundar, ou realmente, às vezes tem um caso claro, a gente sabe que o filme muitas vezes é o resumo, então alguma coisa altera e tal, mas eu também vou dar algumas dicas aqui para vocês de onde assistir. Vocês botem no comentário aqui se vocês têm alguma dúvida, se não acharem em algum lugar. Às vezes eu posso ajudar ou não, depende, né? Que a plataforma ela prende um pouco a gente. Mas siga a gente no Instagram, Diário do Crime, Facebook também e aqui no canal. Se vocês gostam desse conteúdo, curte aqui embaixo, se inscreva, compartilha e deixe seu comentário também. Então, a partir de hoje, todos os sábados, a gente vai estar juntos nessa para poder ver o conteúdo de que tenha filme, que tenha uma série, que tenha um documentário e que seja nessa parte criminal. Então, hoje eu vou trazer para vocês o caso da Elizabeth Flitz. Eu não tenho a mínima ideia se é assim que pronuncia, desculpa. Esse caso é da Austrália, então assim, eu não tenho a mínima ideia como é que se pronuncia. Mas vou chamar só de Elizabeth, tá bom? A Elizabeth tinha 18 anos quando seu pai prendeu ela dentro do porão da casa e ela ficou lá por 24 anos. Ela teve 7 filhos do pai dela. Então vamos lá, pessoal. Desculpa o reflexo, tá dando um óculos, mas é porque eu só consegui colocar a luz aqui. Depois eu vou melhorar isso pra vocês, tá bom? Mas ele era engenheiro elétrico, então, na minha opinião, isso ajudou ele muito para fazer o que ele fez. Vocês vão entender um pouco mais pra frente no vídeo. Então, ele era esperto, né? Um engenheiro elétrico é muito inteligente. Então, ele já tinha um histórico também de violência sexual. Ele violentou uma enfermeira com a ajuda de uma arma branca. Vou deixar aqui escrito, né? Com a ajuda de uma arma branca, ele violentou a enfermeira e falou: olha, se você não fizer tudo que eu mandar, eu vou te matar. E ela teve que fazer. Ele ficou pouco tempo preso, não ficou muito, se eu não me engano, 3 anos. Então, e no filme não relata isso, tá, gente? No filme não tem. O filme realmente, vou abrir um parênteses aqui de uma vez. O filme realmente você vai. É só a história a partir do momento que ele pega a Elizabeth. Tá? Isso que eu tô contando é só pra gente entender um pouquinho realmente do fato em si, tá bom? Então, ele violentou essa enfermeira, ele ficou preso, se eu não me engano, como eu falei, 3 anos, e depois foi solto normalmente. Ele era casado com Rosemary, e com a Rosemary ele tinha, desculpa o barulho, tá, gente? Com Rosemary, ele tinha 7 filhos. A Elizabeth era a quarta filha dele, dentre esses 7 filhos, né? Exatamente depois de 10 anos com esse fato com a enfermeira, ele começou a violentar a Elizabeth. Na época ela tinha 11 anos. Então, ela ficou sendo violentada dos 11 anos até os 16. E aos 16 ela ficou cansada. Ela não queria mais aquilo para a vida dela. E ela fugiu. Pegou um amigo dela de trabalho, ela trabalhava numa lanchonete, e ela fugiu. Então, ela já ficou com esse histórico de fugir. Depois, eles denunciaram, a polícia foi lá, achou, e ela voltou, né, para aquele, não posso falar o nome aqui na plataforma, mas ela voltou para aquela vida que ela tinha, infelizmente. Só que ela não imaginava que aquilo ali ia piorar muito mais. Então, assim, imagina, já estava ruim, ainda foi piorar, né? Então é muito complicado. Realmente, quando você tenta sair de um lar abusivo, onde alguém é abusivo, e infelizmente você precisa voltar, né? Só que ela não imaginava tudo que ia acontecer com ela. E mais uma informação aqui que ficou uma alerta também. Não que aconteça com todos, tá? Mas é bom a gente ficar sempre prestando atenção. A Elizabeth era muito retraída. Ela, depois que começou a ser violentada pelo pai, com 11 anos, e isso ficou até os 16, há relatos de pessoal, amigos da escola e tal, professores, que falam que ela era muito quieta, não era de puxar assunto, tipo, para fazer amizade, a pessoa tinha que chegar para ela, e mesmo assim, ela era muito na dela. É estranho? Porque ela tinha mais irmãs, mas ninguém relata se as outras irmãs sofriam também o que ela sofreu. Vamos lá, vou começar a parte onde realmente o filme começa. Até mostra um pouquinho da Elizabeth. No filme mostra ela um pouco mais rebelde, tá?
Mas é como eu falei, o filme realmente é um resumo, perdão. Então, eu gosto muito de série, gosto muito de filme, assisto bastante e realmente é um resumo. Raramente eu vi um filme que segue ali lealmente o que foi, o que aconteceu e tal. Claro que a gente sabe também que tem que ter um pouquinho, uma pitada ali de ficção, quando é filme de drama, uma pitada de suspense e tal. Mas mostra muito do caso, sim. A gente só tem que ficar prestando atenção porque realmente não é só o filme que está mostrando o que é. A gente tem que também pesquisar outras coisas. Por isso que eu achei legal trazer esse quadro aqui pro canal, porque às vezes a gente vê o filme e fala, ah, mas você viu? Ela era assim, assim. Só que na vida real não é assim. Às vezes o diretor modifica um pouco e beleza, é natural, todo mundo faz, não é errado nem nada. Em 1984, Elizabeth tinha 18 anos. Ela estava na sua casa, normalmente, e com seus irmãos, sua mãe, e de repente o pai dela pediu a ela para ajudar a levar uma porta, algum móvel lá para baixo, no porão. E naquela época não era proibido fazer porão, porque tinha guerra, era a época da Guerra Fria e tal, então não tinha problema nenhum. Pelo contrário, era até recomendável que a pessoa fizesse um porão na casa para estocar comida, alguma coisa assim. Então era até, como eu falei, recomendável fazer isso. Caso acontecesse alguma coisa, já tinha ali, né, para onde a família ia. Então, Elizabeth, em 1984, seu pai chamou a Elizabeth e falou: olha, faz um favor para mim, me ajuda a descer com uma porta ou um móvel, alguma coisa assim. E ela, de prontidão, né, com medo do pai, ela tinha muito medo dele, ela ajuda ele. E quando chega lá, ele consegue colocar uma substância num pano e consegue desmaiar a Elizabeth. Ele empurra ela e consegue desmaiar ela e coloca ela lá. Gente, mas assim, tinha um porão. E atrás do porão ainda tinha uma câmara secreta. Então, tinha, bem, alguns relatos falam 7 portas, sendo que uma com certeza era elétrica. Lembra que eu falei com vocês lá atrás? Que por ele ser engenheiro elétrico, era mais fácil para ele. Então, ali só quem tinha senha era ele. Só que tinha o porão, quando entrava no porão, tinha uma dispensa, onde ela era uma porta com rodinhas, né? Então, ali atrás tinha outra porta, depois outra porta, tinha essa porta que era de elétrica. Então, assim, não tinha como ninguém descobrir. E ele proibia todo mundo, nem a Rosemary, que é a esposa dele, tinha acesso àquele lugar. Era proibido. Se alguém fosse, realmente, ele falava, olha, eu não quero que fique aqui, porque aqui é onde estão meus documentos. Então, imagina, um pai que é autoritário, de repente fala para você não ir, você não vai. Ninguém era autorizado a descer para o porão. Ele falava que era onde ele trabalhava, que não queria que ninguém apurrinhasse ele, e sempre trancava. Mas mesmo se alguém descesse, como eu falei, tinha uma dispensa. Então a pessoa não ia imaginar que vamos empurrar a dispensa, né? Vamos ver o que tem lá. Não tem como, até porque ele fez um porão do porão. Então realmente não tinha como descobrir. E ele colocou também, gente, eu vou falar estofado acústico, mas eu não sei o nome. Onde não tinha como, ela poderia gritar à vontade e não adiantaria, ninguém iria escutar. Então o que ele fez? Ele prendeu ela, desmaiou ela primeiro, né? Prendeu ela e ela ficou 3 dias acorrentada, sendo violentada. Só que quando ele viu que para violentar ela tava... É meio estranho falar isso, mas assim, ele não tava conseguindo tudo que ele queria, vamos botar assim. E aí ele soltou ela para poder ter mais comodidade na hora da violência. Isso é muito triste, saber que uma mulher passou por isso, mas realmente é mais ou menos isso que é colocado tanto no filme, tanto também nos relatos. O pai dela, no primeiro dia, colocou ela lá no porão, subiu e agiu normalmente como se nada tivesse acontecido. Só que as horas foram se passando e a mãe dela começou a ficar mais preocupada. Olha, vamos ligar para a polícia para ver o que aconteceu, que a Elizabeth não chegou em casa, Elizabeth saiu sem avisar, porque até então a Elizabeth só sumiu. Tipo, ela estava em casa e de repente sumiu. Os irmãos não viram,
ela tinha irmãos mais novos e mais velhos também. Ninguém viu, por algum motivo, não sei qual, não é relatado isso, mas ninguém viu. E ela liga pra polícia e fala, olha, minha filha fugiu, minha filha sumiu, alguém matou minha filha, aquela coisa de mãe nervosa mesmo. E ele sempre falou, não, ela fugiu com alguma seita religiosa, ela fugiu com alguém, ela fez igual ela tinha feito quando tinha 16 anos. Ele frio, frio. E a polícia fala, olha, ela tem 18 anos, ela já fez isso anteriormente, então vamos aguardar. Só que nesse vamos aguardar, 24 anos. 24 anos. Aí eles conseguiram, assim, eles correram um pouco atrás, né? Eles conseguiram pegar algumas pistas, algumas coisas, mas não encontraram ela de jeito nenhum. Esse porão, que ela ficou esses 24 anos, tinha aproximadamente 40 metros quadrados. Extremamente pequeno. Extremamente. Lembrando que ali ficou ela e mais 7 filhos. Só que 3, vou falar mais pra vocês o que aconteceu. Mais pra frente eu vou falar pra vocês. Mas assim, 3 não ficaram ali. Mesmo assim, porque tava começando... Ela tinha um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. Não tinha como ela se prevenir. Ele violentava ela muito. Nesses 24 anos, foi perguntado nela quantas vezes ele ia por semana e tal. Gente, ela foi violentada mais de 3.000 vezes. Então é muita coisa. E ela não tinha como se prevenir. Ela foi tendo um filho atrás do outro, ela mesmo fazia o parto. Imagina o sofrimento, né? Você sendo violentado, seus filhos estão ali vendo, porque era muito pequeno. Tem algumas fotos aqui, vou mostrar pra vocês, vai aparecer aí pra vocês. Era muito pequeno. Um dos filhos dela, quando fez 19 anos, ele tinha um problema na coluna, porque ele tinha que andar muito abaixado. Ele não dava altura pra ele. Aos poucos ela foi ajeitando a casinha, casinha, né? O porão. Porque ali ela viu que era a realidade dela. Não tinha muito o que fazer, infelizmente. Então os filhos foram nascendo, nascendo, nascendo. Ela teve gêmeos, só que ela fala que por negligência do Joseph, um dos gêmeos morreu, ele não quis socorrer. Ele já fala que não, que essa culpa ele não vai carregar, que ele não... quando ele chegou já estava morto, mas enfim, né? Em quem a gente vai acreditar? Deixei pra vocês. Eu tenho a minha opinião, eu acho que é a mesma de vocês, né? Então, era muito pequeno. E detalhe, às vezes ele viajava com a família, porque depois de um tempo, a polícia realmente falou, olha, não tem muito o que fazer, mas a gente está averiguando. Só que depois de um tempo, eles começaram a viver normal. Então ele viajava, e o que ele fazia? Ele levava um estoque de comida, só que acabava rápido. E ela teve que, muitas vezes, racionar o pouco que já tinha. E para não pegar uma doença pior, ali tinha muito rato. Ela tinha que matar com a própria mão o rato. Ela matava para a criança, para poder o rato não morder as crianças, para poder o rato não comer o alimento único que eles tinham. Ali era extremamente calor, era muito quente, não tinha ventilação. A ventilação que tinha era muito pouca. Então vocês imaginam como é que foi ficar esse tempo todo lá. Imagine o psicológico dela, imagine as crianças, porque assim, mesmo as crianças sendo filho do pai, nesse incesto, né? Ela ensinou eles a escrever, ela ensinou eles a ler. Então, assim, alguns têm os desenhos na parede, porque era a única coisa que as crianças poderiam brincar. Ele levava, às vezes, um livro, ele levava uma caneta, ele levava, às vezes um brinquedo. Só que isso não faz alguém feliz. Ali eu creio que esses 24 anos, em nenhum momento ela foi feliz. Se teve algum momento de felicidade, foi estando com os filhos, brincando. Aos poucos ele colocou um rádio, depois ele colocou uma TV. Sabe? É como se fosse um animalzinho que você vai só colocando nos enfeites ali. Triste, realidade. Muito triste. Eu escolhi trazer esse caso de primeiro, assim, justamente porque foi um caso que mexeu muito comigo. Porque 24 anos, né, pessoal? E assim, foram 7 filhos. Só que 3 desses filhos, quando eram pequenos ainda, ele teve a ideia de subir porque estava ficando muita gente naquele espaço pequeno. Então ele falou, ó, você faz uma carta de punho para sua mãe ver que é a sua letra e eu vou levar as 3 crianças lá para cima. E você fala que você tá bem, que não é para procurar você, que você não tá com condições de criar e que quer que ela crie. E aí o que aconteceu? De algum motivo, por algum momento, ele conseguiu subir com essas crianças escondidas.
Quando tocaram a campainha, a mãe foi atender, tava a carta dela, com a letra dela, falando: mãe, eu tô bem, cuida dos meus filhos, eu não quero que me procure, te amo. E ficou nisso. E a mãe criou os 3 filhos, que era filho do esposo dela. E, ao mesmo tempo, neto, né? Porque ela achava que era neto. Então ficou 3 lá em cima com a família e 3 com a Elizabeth. Inclusive, teve vizinhos que relataram que escutaram barulho. Teve um vizinho que falou: olha, eu sempre passeava com o cachorro e o cachorro sempre ficava muito agitado naquela região ali, naquela área ali, onde era o porão. Outra vizinha falava que escutava algumas coisas, mas quando ia falar com o Joseph, ele falava: não, é rato fazendo barulho, ou então é a tubulação de gás, alguma coisa assim. Então, realmente, né, não tem como negar isso. Tinha tubulação? Tinha. Tubulação faz barulho? Creio que faz. Aqui em casa não tem, mas eu creio que faz. E rato faz barulho mesmo. Então, né, acabavam acreditando. E por ela ter feito aquela carta que ele mandou fazer, ele forçou ela a fazer essa carta, a mãe já estava conformada, que ela estava no lugar, que ela estava bem, a letra era da filha, as crianças eram parecidos com ele, perdão, eram parecidos com a família, né, ali. Então, ela já também já abriu mão, falou: não, tudo bem, vou criar meus netos e se ela tá bem é o que importa. Então, pessoal, o que acontece? Em 2008, uma das filhas de Elizabeth, seu pai, né, o Joseph, ela passa muito mal. Porque, como eu falei, a maioria nasceu com algum problema respiratório, porque não tinha oxigênio. Lá era muito quente, não tinha ventilação, quase que nenhuma. Então, era muito precário mesmo, era bem precário. E para higienização, para tudo, era muito precário. Eles não tomavam vacina, eles não tinham certidão, remédio. Era as vezes que ele levava, ele ia lá mais ou menos 3 vezes por semana, levar alguma roupa, levar alimento, às vezes levar algum brinquedo, alguma coisa, porque ali se tornou a segunda família dele, a segunda casa. Era um lugar, como eu falei, ninguém ia no porão. E quando ia, não via nada demais, né? E aí, quando foi em 2008, uma filha dela começa a passar muito mal, ficou com febre, desmaiou. E aí ela implorou para ele: olha, leva minha filha, por favor. Eu não te peço muita coisa. Ali ela também já começou a aceitar aquele sofrimento. Chega um momento da vida que a pessoa começa a aceitar. Ela não via como sair dali. Ela não tinha como sair. Ah, mas ele poderia entrar e ele, será, bater nele, desmaiar ele. Só que ele trancava. E só ele tinha a senha da porta. Não tinha como ela sair. Então ela começou a aceitar que a felicidade dela era os filhos dela. Mesmo sendo do pai. Você vê a força dessa mulher. Porque ela fez os partos dela. Ele obrigava, detalhe, ele obrigava ela a ver pornografia direto, desde quando ele colocou lá com 18 anos. Ele obrigava. Ela saiu de lá com 42. Ela já estava conformada com aquilo ali. As crianças nunca tinham visto o sol, nunca tinham visto uma planta, nada. Só realmente o que passava na televisão. Então essa filha dela começou a passar muito mal. Muito mal, muito mal. E ela falou: por favor, leva minha filha no hospital ou deixa eu levar, alguma coisa assim. E ele, de má vontade, o que ele fez? O medo, né? Ele pegou essa criança, ele pegou essa menina, chamou a ambulância e colocou em algum lugar e a ambulância levou. Só que chegando lá, eles trataram ela, só que a menina não falava coisa com coisa. Aonde você mora? Ela não sabia falar, ela estava muito impressionada com tudo aquilo, fora que ela estava passando mal. Então ela não falava coisa com coisa. Por algum momento eles descobriram que ela era da família do Joseph. Isso não é muito relatado, mas descobriram que ela era da família. Chamaram ele, chamaram a esposa dele. E quando chegou lá, ele ficou já com medo. Ele falou: olha, né, o que eu vou fazer agora? Ele foi e soltou por conta própria a Elizabeth. Ele soltou para ela poder ir lá e dar alguns relatos. Olha, você vai lá e fala que a menina não tá desnutrida, ou que ela tá, mas por que você deixou? Ele ficou realmente com medo, né? E quando ela chega lá, ela vê a filha dela tá bem, continua não falando coisa com coisa, porque a menina tava perdida ali.
E a Elizabeth é chamada num canto para falar, olha, sua filha está desnutrida, cadê a certidão de nascimento, cadê a carteira de vacinação da sua filha? E ela não tinha, não tem. E aí começaram a suspeitar. Perguntaram, ela falou, olha, eu vou falar a verdade se vocês prometerem que eu não vou mais precisar olhar para a cara do meu pai nunca mais. E ela contou. Gente, o relato dela foi de 11 horas. E assim, dizem que é extremamente, quase que impossível de você ouvir, porque é muito pesado. Ela conta, claro que aqui a gente vai reduzindo e tal, porque não dá para contar tudo. Mas ela conta muita coisa que, às vezes, para quem for ouvir, é muito, muito pesada, muito forte. Ela conta detalhes. Conseguiram pegar as crianças que ficaram, enquanto ela foi encontrar com essa do hospital, a polícia foi lá e conseguiu pegar as outras crianças que também estavam desnutridas, também não tinha oxigenação suficiente no corpo, né? Eles não viviam, eles sobreviviam, na verdade. E aí ela conseguiu sair, ela deu o depoimento dela. Os vizinhos, é como eu falei, né? Eles relataram algumas coisas, mas não tiveram muito o que falar. A mãe, nesse momento, fugiu, mas ela não fugiu. Bem, isso tá na matéria. Ela não fugiu por culpa. Ela fugiu porque ela não acreditou que aquilo estava acontecendo debaixo do nariz dela, né? Debaixo da casa dela. A filha dela viveu 24 anos. Ela criava 3 netos. E essas crianças também ficaram, como eram muito pequenos, eles também ficaram horrorizados com tudo aquilo, sabendo que é filho do avô. Então você imagina a mente deles, como que ficou a mente das crianças, a mente da Elizabeth. A única foto da Elizabeth que tem é essa que vai aparecer para vocês, que já apareceu, quando ela tinha 16 anos. Ela hoje em dia ela mudou a identidade, os filhos mudaram a identidade também. Ela vive numa colônia, não é relatada onde, né? Claro, óbvio. E assim, ela tá conseguindo viver aos poucos. Agora ela já tem uma vida melhor. Só que isso não é uma coisa que dá pra se esquecer. Nada que a gente viva dá pra esquecer, ainda mais quando é traumatizante assim. Só que ela vive bem com os filhos dela. Cada um conseguiu se tratar do que tinha. Aquela que era mais alta conseguiu tratar. O problema respiratório, a maioria conseguiu se tratar também. Né? Eles ficaram deslumbrados quando viram o que tinha aqui fora. Porque lá dentro não tinha nada. Então aqui fora eles ficaram deslumbrados com tudo que tinha. Então hoje ela vive com um nome diferente, os filhos também. Tem algumas fotos deles, né? Não tem de todos, acho que por ser de menor. Nessa colônia que ela vive, acho que ninguém sabe o que aconteceu de verdade com ela, né? É uma coisa que ela prefere guardar. O Joseph foi condenado à prisão perpétua, só que ele tá numa sala especial para quem tem problemas, vamos botar assim, problemas de cabeça, entendeu? E tem risco de 2023 ele ganhar uma condicional. Por quê? Porque o advogado dele alega que ele tem problema psicológico. Só que engraçado que na época ele convivia, os vizinhos, os filhos, todo mundo falava que ele convivia normalmente. Ele passeava, tem foto dele passeando enquanto eles ficavam lá catando migalha para comer, porque às vezes ele saía e alugava aquela casa. Então, por mais que fizesse barulho, não adiantava ninguém escutar e eles ficavam ali, às vezes sem comer, sem beber direito, sem nada. Ele passeava, ele era aposentado, mas ele convivia normalmente na sociedade. Todo mundo fala que ele era um cara comunicativo, um cara legal. Então, assim, ele só tinha problema psicológico quando estava dentro do porão. Aí quando estava fora, ele não tinha. É contraditório? É, né? Então, vamos torcer para que realmente ele não saia em 2023. Ela fala que. Não é que ela fala, né? Mas saiu algumas matérias falando que ela tá muito aflita com isso. Porque tem os filhos também, principalmente. Porque tem risco dele sair e, normalmente, ficar solto normalmente. Ter a vida livre, assim como ela não teve. Então, eles estão muito, muito aflitos com isso, pela injustiça, né? Porque se ele pegou a prisão perpétua, seria para ele ficar. Só que o advogado está entrando com essa ação e vamos ver onde vai
vai parar, né? A gente torce para que seja feita realmente a justiça. Esse advogado que entrou, o advogado fazendo o trabalho dele, claro, mas ele entrou com esse pedido e vamos ver em 2023 o que a justiça de lá vai resolver. Bom, o filme. Eu não vou dar spoiler aqui, tá, gente? Não vou dar spoiler aqui pra vocês, não. Só vou falar alguns trechos, algumas coisas que é diferente do que realmente aconteceu no caso. Por exemplo, no filme, a Elizabeth só tinha uma irmã mais velha que nem morava mais na casa. Ela só ia aos domingos almoçar, sábado, alguma coisa assim, almoçar, porque a mãe exigia que a família estivesse próxima e tal. Então, na vida real, Elizabeth tinha 6 irmãos, entre irmãs e irmãos, né? Com ela era 7, perdão. E no filme, ela só tinha uma irmã mais velha. Que no filme ela já vê que o pai, parece que ela também já sofreu com o pai, alguma coisa assim. Então já tem essa diferença, tá? No filme, a mãe é muito submissa. Na vida real, não sei, não tem muita informação sobre isso. Mas no filme, a mãe é muito submissa. São 3 crianças que sobem para ficar com a Rosemary, né? Com a avó. No filme, é uma criança só. Então, e outro detalhe, ela não tem 7 filhos no filme. No filme, ela tem 3. Um realmente mostra morto e tal. Cobriu com algum papel, alguma coisa. Mas ela tem 2 que ficam com ela e tem esse terceiro que aí ele leva para criar, pra avó criar. Ela até, no filme, ela tenta fazer uma cartinha, botar na fralda, alguma coisa, só que não consegue. Enfim, então ela não tem 7 filhos no filme. Por isso que é muito importante. Às vezes o filme tá lá, baseado em fatos reais. Beleza, o filme já tá falando, né? Baseado em fatos reais. Mas às vezes não é aquilo ali que tá mostrando pela quantidade. Então ela teve 3 filhos, um subiu e ela ficou com 2. A questão da filha passar mal. Eu tô resumindo só, gente, que realmente eu não vou contar. Eu quero que vocês vejam o filme. E depois fala aqui se vocês viram, se vocês curtiram. Então, no filme, elas aparecem e tal. Isso é igual. Só que ela também... A única coisa que é muito parecida, além dessa questão dela ser presa lá com 18 anos e tal, é que a filha dela também passa mal. E ele leva a filha, só que ele leva ela, a filha, e fica um filho. E aí tem toda uma história e tal, mas também ela conta a verdade no hospital. Como eu falei, tem algumas modificações no filme, sempre tem. Por isso que é bom a gente sempre dar uma pesquisada, tanto no filme, é baseado em fatos reais. Deixa eu escrever aqui, bota no Google, caso tal, caso não sei o quê, do filme que você viu, porque às vezes não é daquele jeito, e é sempre bom. Eu, particularmente, linha direta, na época, que tinha linha direta, eu morria de medo, não sei porquê, mas eu não gostava muito. Só que hoje eu vejo muito como alerta. Algumas coisas, eu ver esse conteúdo, eu também consigo ter mais preocupação quando eu saio, eu fico mais alerta. Então, nesse ponto é bom, né? Gente, então é isso, eu quero muito agradecer vocês por estar aqui com a gente, né? E agora eu vou estar todo sábado, o Wanderson, meu amigão, vai estar 2 vezes por semana, se eu não me engano. E vai ter vídeo meu todo sábado para poder mostrar para vocês algumas coisas de fatos reais, tanto de filme, tanto de série, documentários também, mas eu dou mais preferência em filme e série do caso. E se vocês tiverem algum para me indicar, que queiram, assiste esse filme aí que é baseado em fatos reais, faz um vídeo assim, manda pra gente, ou por aqui, ou pode ser no direct do Instagram também. Siga a gente lá, tá bom? E a gente vai sempre trazer conteúdo assim pra vocês, porque é conteúdo que eu acho que é importante a gente levar essa questão de filme baseado em fatos reais, porque eu fiz muito filme baseado em fatos reais. E quando eu ia saber realmente a história, era um pouco diferente. É errado? Não, mas ficava na minha mente aquela questão do filme, e às vezes a gente até falava, né? Mas por que ela não fez isso? Por que não fez aquilo? Mas na vida real, aquilo aconteceu e foi diferente. Então é bom a gente sempre ver um, ver outro. E eu queria agradecer muito a vocês pelo carinho. E semana que vem a gente está aqui de novo com outro filme para indicar para vocês que seja baseado em fatos reais e trazer um pouquinho também do caso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.